Já vimos a paternidade de Deus, agora vamos mergulhar na glória do Filho, Jesus Cristo. Afinal, quem é Jesus? Um profeta? Um mestre? Ou o próprio Deus? Essa resposta muda tudo. As Escrituras são claras. Jesus não se tornou Deus. Ele simplesmente sempre foi Deus. No grego original, a palavra é Theos. Isso confirma a essência dele é a mesma do Pai. E seus atributos, onisciência, onipotência, não são emprestados, são inerentemente seus, são divinos. Quando ele diz ego eimi, ou eu sou, ele está reivindicando o nome sagrado de Deus. Antes de Abraão existir, eu sou. Pense no impacto disso. É uma afirmação de eternidade. Anjos e profetas sempre recusaram a adoração, mas Jesus, ele aceitou. Simplesmente porque ele é Deus. Senhor meu e Deus meu. Isso não foi um exagero de Tomé. Foi a confissão definitiva. Mas como o Deus eterno se torna humano sem deixar de ser Deus? É o mistério da encarnação. E o Verbo se fez carne. A palavra eterna de Deus, habitando entre nós. É algo grandioso. A concepção virginal foi crucial. Manteve sua natureza santa, livre da mancha do pecado original. Temos a união hipostática. Não é meio a meio, é 100% Deus e 100% homem. Perfeito. A palavra grega é pleroma. Significa que toda a plenitude de Deus habitava nele, em um corpo. Entender isso é fundamental. Refuta qualquer ideia que tente diminuir quem Jesus realmente é. Jesus é o ponto central do Antigo Testamento. A lei, os profetas, tudo aponta para ele. E quando ele diz que veio cumprir, não é só obedecer, é levar tudo à sua conclusão perfeita. Essa autoridade toda foi confirmada de um jeito espetacular, na Transfiguração. Vamos ver isso. Esse evento não foi um show, foi uma preparação para fortalecer a fé dos discípulos para o que viria. A palavra usada é metamorfose, uma mudança que revelou a glória que já estava lá, por dentro. E então, a voz do próprio Pai, a ele ouvir. Essa ordem é o ponto final, a autoridade máxima. Reduzir Jesus a um bom mestre, isso esvazia a fé. Sem sua divindade, a cruz perde o sentido. Então vamos lá. Para a gente entender de verdade quem é o Filho, a gente tem que começar pela base de tudo, pelo fundamento inegociável, a sua divindade. Uma divindade absoluta, eterna, assim como as Escrituras nos mostram. E olha, não tem como começar de outro jeito. O Evangelho de João já abre com uma das declarações mais poderosas e diretas que existem sobre a divindade de Cristo. Presta atenção, ele não se tornou Deus, ele sempre foi Deus, desde o princípio de tudo. E o negócio fica ainda mais profundo quando a gente olha para o grego original. A palavra é theos. A forma como o apóstolo João usa esse termo, olha, não deixa margem para dúvida. A natureza, a essência do verbo é idêntica à essência de Deus. Sabe, essa divindade não é só um título, não é uma etiqueta. Ela se manifesta, se demonstra na prática, através de atributos que são exclusivos de Deus. Pensa bem, eternidade, onisciência, onipotência. Ele conhecia o que estava no coração das pessoas. Ele tinha poder sobre a natureza. Isso não é para qualquer um. E aí, nesse ponto, Jesus faz uma declaração que deve ter soado como uma bomba para os ouvintes da época. É algo impressionante. Ele simplesmente se coloca fora do tempo. Antes mesmo de Abraão, o pai da nação, existir, ele já era. E a chave para entender o peso disso está na expressão grega ego eimi, eu sou. Isso não é um nome qualquer, é o mesmíssimo nome que Deus revelou a Moisés lá na sarça ardente em Êxodo. Ao dizer isso, Jesus está reivindicando para si a identidade do Deus eterno da aliança. É de arrepiar. Ok, se ele é esse Deus eterno, o próximo ponto se torna ainda mais, misterioso. Como é que esse Deus entra na história humana? Como ele se torna um de nós, sem em nenhum momento deixar de ser quem ele é, Deus? A resposta está aqui, a encarnação. É o ponto central de tudo. O Filho Divino, o Verbo Eterno, assume uma natureza humana completa. Ele se faz carne e, como diz o texto, habitou entre nós. Essa palavra habitar tem a ideia de armar sua tenda, de tabernacular, assim como Deus habitava no meio do seu povo no Antigo Testamento. A teologia dá um nome para esse mistério, união hipostática. Parece complicado, mas a ideia é essa. Jesus tem duas naturezas, uma totalmente divina, a outra totalmente humana.
E essas duas naturezas estão unidas perfeitamente em uma única pessoa, sem se misturar, sem se separar. Ele é, ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem. E por que isso é tão importante? Pensa comigo. Só sendo plenamente humano, ele poderia morrer em nosso lugar. E só sendo plenamente Deus, sua morte teria valor infinito para pagar por todos os pecados. Bom, entendendo quem ele é, a gente passa a ver como toda a história aponta para ele. A vida de Cristo foi o cumprimento de tudo, absolutamente tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Ele é o centro, o ponto focal de toda a revelação de Deus. E o próprio Jesus deixou isso claríssimo. Ele disse: "Não pensem que eu vim para rasgar o livro, para anular a lei ou os profetas. De jeito nenhum. Eu não vim para anular, eu vim para cumprir." Ou seja, ele não era um plano B. Ele era o objetivo final, a conclusão de tudo que Deus vinha revelando há séculos. E para a gente entender isso, o Antigo Testamento é muitas vezes resumido em duas figuras gigantes. Moisés, que representa a lei, a base da aliança de Deus com Israel, e Elias, que representa os profetas, ou seja, a voz de Deus trazendo promessas e alertas ao longo da história. E ter Moisés e Elias em mente é fundamental, porque isso nos leva agora ao clímax da nossa conversa. Um momento único, em cima de um monte, onde a glória divina de Cristo simplesmente transborda. E ali fica confirmada a superioridade dele sobre a própria lei e os profetas. A palavra grega usada para descrever o que aconteceu é metamorphosei. E isso é muito mais do que uma simples mudança de aparência, sabe? Foi uma manifestação da sua verdadeira essência divina. Foi como se, por um instante, o véu da sua humanidade se abrisse e a glória que estava ali dentro dele resplandecesse para fora. E como se não bastasse essa visão gloriosa, o ponto mais alto, o mais crucial, é a voz do próprio Deus Pai vindo da nuvem. É uma proclamação do céu que não só confirma quem Jesus é, este é o meu Filho amado, mas que também emite uma ordem, um mandamento divino para toda a humanidade a ele ouvir. Bom, e diante de tudo isso, de uma divindade eterna, de uma encarnação misteriosa, de uma glória revelada, a gente percebe que a única resposta possível vai muito além de uma simples admiração. Hoje em dia existe uma forte tendência de diminuir Jesus, né? De transformá-lo num grande filósofo, um revolucionário social ou só num bom homem. Mas a Bíblia não nos dá essa opção. A questão é inevitável. Quem é Jesus? Um bom mestre ou o Deus Salvador? E olha que ninguém se engane, isso não é um mero debate teológico, uma questão de opinião. A base da salvação, o fundamento do cristianismo, depende disso. Se Cristo não for plenamente Deus, sua morte na cruz, por mais nobre que fosse, não teria o valor infinito necessário para pagar o preço do pecado da humanidade. Simples assim. Isso nos traz de volta àquela ordem do Pai no Monte da Transfiguração, uma ordem que ecoa até hoje, a ele ouvir. Se o próprio Deus Pai deu essa ordem, a pergunta final é inevitável. Como a nossa vida responde a esse mandamento? Porque, no fim das contas, é o reconhecimento da divindade de Cristo que molda tudo. Nossa fé, nosso compromisso, nossa vida inteira. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte a palavra de Deus. Lições da fonte EBD.